Escreva um programa que avalie o resultado do jogo Pedra, Papel e Tesoura, também conhecido como Jockey-Pô. O programa deve ler a escolha de dois jogadores como inteiros não negativos de acordo com os valores. Pedra, valor igual a 1, papel, valor igual a 2 e tesoura, valor igual a 3. Então, esses são os dados que vão ser lidos na entrada do programa. O valor representando a escolha do jogador 1 e o valor representando a escolha do jogador 2. Com base nessas escolhas, a gente vai fazer com que o programa processe esses dados e informe um resultado segundo a seguinte regra. Papel vence pedra, e aí a analogia que é feita, né, com pedra e papel, né, papel e pedra, é que o papel enrola a pedra, então por isso o papel vence a pedra. Tesoura vence papel, porque a tesoura corta o papel, e pedra vence a tesoura, porque eu não consigo cortar a pedra com a tesoura. Quando eu tentar cortar a pedra com a tesoura vai quebrar. Então, pedra quebra a tesoura. Escolhas iguais para os jogadores resultam em empate. Então, se os dois jogadores escolherem o mesmo valor, significa que o jogo vai terminar em empate. Então, no caso, por exemplo, que o jogador 1 escolheu 1 e o jogador 2 escolheu 3, a gente cai nessa situação aqui, né? 1 é igual a pedra e 3 é igual a tesoura. A gente tem esse caso aqui. Tudo bem? Então, vamos para a codificação. Eu vou criar aqui uma pasta, vou chamar de Jockey-Pô. Vou criar um arquivo em C, vou chamar de main e vou editar com editor de texto Atom. Já existe aqui uma configuração pré-definida do meu programa em C, então vou modificar para que ele fique no formato que nós estamos habituados a trabalhar. Então vamos voltar aqui para o programa. Eu preciso ler dois dados desse problema, né? O programa precisa ler duas informações, a jogada do jogador 1 e a jogada do jogador 2. Então vou trabalhar com o valor inteiro, e aí eu posso estar utilizando J1 para jogador 1, J2 para simbolizar o jogador 3. Em seguida eu vou ler esses dados. Leio através do scanf, %d, espaço, %d. E agora eu envio as posições de memória que eu quero que os dados sejam gravados. J1, endereço de J2. Antes dessa leitura, eu posso informar para o usuário apresentar para o usuário uma mensagem para que ele saiba que o programa está querendo ler esses dados nesse momento. Por favor, informe as duas jogadas. Feito isso, eu preciso verificar se os dados que foram fornecidos eles são válidos, né, para os limites que eu estou esperando. O programa está esperando que seja enviado no valor igual a 0, 1, 2 ou 3. Então valores menores do que 1, valores maiores do que 3 serão invalidados. Então eu preciso fazer o teste em cima de A e de B para determinar se eles são válidos. Quando é que A vai ser válido? Quando A for maior ou igual a 1, é isso? E ao mesmo tempo A for menor ou igual a 3. E aí eu preciso avaliar B também. Aliás, A não, J, né? Estou trabalhando com J. Quando J1 for maior ou igual a 1, quando J1 for menor ou igual a 3. E ao mesmo tempo, quando J2 for maior ou igual a 1 e J2 for menor ou igual a 3. Se os dados fornecidos estiverem nesses limites, eu vou considerar que os dados estão válidos. Então, se isso for verdade, faço alguma coisa. Se não, mostro uma mensagem dizendo que os dados estão inválidos. Percebam que o problema não está pedindo para que isso seja tratado. Mas, se a gente quer deixar o programa um pouco mais sofisticado, né, melhor um pouco, eu vou realizar esse tipo de verificação quando for possível. Tá bom? Então, se os dados são válidos, eu vou verificar agora J1 e J2 e identificar se os resultados se o resultado vai ser empate, ou se o resultado vai dizer que o jogador 1 venceu ou que o jogador 2 venceu. Então, o primeiro caso que a gente pode avaliar é o caso do empate. Quando é que eu vou ter um empate? Quando J1 for igual a J2. Se J1 for igual a J2, significa que deu empate. Se esses dados não forem iguais, um dos jogadores venceu e aí eu vou ter que avaliar.
Então eu posso trocar esse sinal de igualdade por diferença para que o resultado do empate seja executado a partir do se não. Então se vai ser quando os dados forem diferentes e o se não vai ser quando esses dados forem iguais. Então no else eu vou colocar aqui a mensagem dizendo que deu empate. Então, quando os dados são diferentes, eu tenho 3 situações em que o jogador 1 vence e 3 situações em que o jogador 2 vence. Quando é que o jogador 1 vence? Quando o jogador 1 escolhe o valor 1, por exemplo, ou seja, pedra, o jogador 1 vai vencer se o jogador 2 escolher tesoura. Tesoura é o 3. Então, se J1 for igual a 2 e J2, aliás, J1 for igual a 1 e J2 for igual a 3, eu digo que o jogador 1 vence. Outro caso em que o jogador 1 vence é quando o jogador 1 escolhe 2 e ao mesmo tempo o jogador 2 escolhe o quê? Vamos ver aqui no problema. 2 é o papel. O papel está aqui, ó. Se o jogador 1 vencer, escolher papel, né, que é o 2, e o jogador 2 escolher pedra, que é o número 1, o jogador 1 vence. Então, se J1 for igual a 2 e J2 for igual a 1, J1 vence. Outro caso que o J1 vence é quando ele escolhe 3 e o jogador 2 escolhe, vamos olhar aqui, 3 é tesoura. Tesoura vence papel. Papel é o 2. Então, se o jogador 2 escolher 2, né, que é o papel, o jogador 1 vai vencer. Caso nenhuma dessas 3 situações ocorra e não for empate, significa que o J2 vai ter vencido. Por exemplo, se o J2 escolher 1 e o J1 escolher 3, o J2 vai ter vencido o jogo e o J1 vai ter perdido. Então, vamos usar essa definição que a gente acabou de estabelecer para formar a nossa condição. Quando é que o jogador 1 vence? Se alguma dessas condições aqui forem verificadas. Se J1 for igual a 1, então vou colocar aqui, entre parênteses, o resultado para quando o jogador 1 vence. Se isso dali for verificado e ao mesmo tempo jogador 2 for igual a 3, esse é um dos casos. E aí eu vou colocar aqui entre parênteses para que a gente não confunda com as demais análises. Outro caso que o jogador 1 pode vencer, eu vou colocar em uma operação com OU. Então o outro operando vai ser essa linha aqui. Quando esse primeiro caso ocorrer, ou quando esse segundo caso ocorrer, vou colocar entre parênteses, e aí eu vou ter que ter o cuidado de substituir aqui o E por 2E comercial, deixa eu puxar aqui, e eu tenho ainda uma terceira situação, ou quando isso daqui acontecer. Eu vou substituir esse símbolo e apagar isso daqui. Então, quando esse caso ocorrer, ou quando esse caso ocorrer, ou quando esse caso aqui ocorrer, jogador 1 venceu. Se não, vai recair em alguma das outras 3 possibilidades que dizem que o jogador 2 venceu. Então, nosso programa está concluído. Deixa eu maximizar aqui para a gente ler melhor. Esse aqui é o nosso programa. Salvei. Vamos compilar para ver se não há nenhum erro. GCC main.c, não deu nenhum erro, gerou o código executável e agora eu vou executar esse programa. Por favor, informe as duas jogadas. Então, se eu colocar um 0 e um 3, os dados são inválidos porque estão fora, né, pelo menos um desses dados está fora dos limites que são aceitos. Agora, se eu colocar 1 e 3, o jogador 1 venceu. 1 é pedra, 3 é tesoura. Pedra vence a tesoura, então o jogador 1 venceu. Se eu inverter, o jogador 1 escolher pedra e o jogador 2 escolher
Aliás, se o jogador 1 escolher tesoura e o jogador 2 escolher pedra, pedra vence. Então, o jogador 2 venceu. 2 e 3. Papel, tesoura. Tesoura, corta o papel. Então, o jogador 2 venceu. Então, vamos olhar agora somente quando eles forem iguais, né? 2 e 2. Deu empate. Então, a gente vê que o problema realmente foi resolvido.